Boa tarde. Vamos estar dando início à nossa reunião ampliada do artesanato, da artes visuais. A gente tem os 2 conselheiros, o do artesanato, do biênio 2022-2023, online, que é a Vanessa e o Alan. E a gente tem a Aline, que é a suplente do artesanato, biênio 2024-2025, aqui presente com a gente no presencial. A gente vai estar dando início à nossa reunião, que é para falar um pouco da PENAB, e vocês darem a opinião de vocês, o que vocês querem que possa conter no edital. E, a priori, vou estar passando a palavra para o Lucas para explicar mais ou menos como é que funciona a PENAB. E não sei se vocês pegaram nas cadeiras, tinha uma cartilha. Se não pegou, tem aqui, ó. A cartilhazinha da PENAB, explicando o governo federal, tá? Explicando mais ou menos como é que é. Lucas? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Quem conhece aí, eu sou o Lucas, aqui, conselheiro da Secretaria. Abaixo. Não, para ele. Então, a gente está iniciando aí mais um processo aí, né? De preparo para elaboração dos editais e aí para a gente formar os editais da Audiobank 2, né? Já adianto para vocês que tem bastante regulamentação, legislação. A gente tem uma lei, né, que é a 14.399, que é inicial, estabeleceu a Audiobank 2. E aí tem uma série de decretos e portarias e outras resoluções que ainda podem sair, né, que a gente está sabendo por conta da questão eleitoral, porque é muito eleitoral e a gente tem muito que isso pudesse ocorrer. É importante as pessoas começarem a se informar com a Audiobank e com a legislação. Essa cartilha aí que é disponibilizada é uma cartilha do MIC, do próprio Ministério da Cultura, vem destrinchando assim, de uma maneira bem compreensível, né, todas as particularidades da lei, o que pode ser, o que não pode ser, o que pode fazer, o que não pode fazer. Eu acho bem interessante as pessoas já irem lendo, já irem se tornando com que pode, onde você pode ser aplicado, onde não pode. E assim, nós em tanta fase, né, vamos dizer assim, estamos adentrando uma fase de escutas públicas para a gente poder colher aí, através da sociedade civil, com a representação dos conselheiros do nosso Conselho de Cultura, que na Audiobank isso é reforçado, e assim, e eu até falei ontem, vou repetir hoje, eu acho que os conselheiros presentes são de buscarem integrar o setorial que estão representando aqui hoje, para formar ali um núcleo, formar ali um grupo de pessoas para discutir entre si as necessidades, onde acho que pode ser olhado com mais atenção, as urgências daquele setorial. Da mesma maneira que eu falei ontem, uma das sugestões colocada pelo Trajano, que é um conselho, foi a de informação, formar um grupo, um WhatsApp, mas isso é a critério de cada conselheiro. Mas o ideal é o conselheiro ter essa consciência de que precisa integrar mais o seu setorial para essa busca essa coleta de propostas, de sugestões, de atentar às necessidades dos grupos que têm ele como representante. Eu acho isso importantíssimo, essa responsabilidade que o conselheiro tem de integrar mais ainda, de buscar mais ainda uma unidade de função setorial. Até porque o nosso próprio regimento, nosso próprio conselho de conselho, ele estabelece que do conselho, né, conselheiros devem aí buscar a formação de fóruns setoriais. Então, é algo que não vai estar fugindo, vai estar atendendo até uma coisa que está estabelecida no nosso regimento interno. Então, a gente tem que ter
busco partir desse princípio que os setoriais precisam estar unidos, né, fechados, atingir o maior número de pessoas possíveis naquela que praticam, que exercem, que, enfim, expressam, né, a ação daquele setor, visando assim atender às necessidades que se enfrentam e solidificar, né, mais ainda, uma base para a permanência da lei, né? Porque a Audiobank ela possui essa característica chamativa, né? Vamos dizer assim, que é diferente da Paulo Gustavo, é uma lei de continuação, de permanência, né? Vai ter uma manutenção do fornecimento desses valores, desses incentivos federais, né? Então, eu acho que o importante nesse início, como o primeiro ano, como o estágio inicial, se discutir aquilo que é urgente, aquilo que necessita ter uma atenção primária, né? E assim, adiantando mais a Audiobank, ela possui, fazendo até um comparativo que eu fiz até um pouco antes atrás, para vocês entenderem, já que a Paulo Gustavo, a gente já passou por parte desse pessoal para Paulo Gustavo. A Audiobank ela tem uma diferença da Paulo Gustavo bem nítida, né? Ela possui elementos diferentes, ela possui uma espécie de leis diferentes, né? Regulamentações diferentes, mas ela também tem coisas da Paulo Gustavo que a gente pode aproveitar ou moldar, ou então, poxa, acho que aqui dá para ir desse lado. Ela trata de premiações também, ela trata de bolsas, de fomento direto, né, através de projetos. Ela também, e ela vai, um aspecto distinto da Paulo Gustavo, é no subsídio, né, que é a manutenção dos espaços, que aí é um valor destinado mensalmente para aqueles espaços conseguirem se manter, né, conseguirem ter as suas necessidades básicas pagas, enfim, e manter a atividade, né, que ele presta naquele espaço. Então, é um subsídio mais ou menos dentro desse formato. Parecido que houve na Audiobank. Então, a Audiobank tem essa característica distinta da Paulo Gustavo. Ela tem essa possibilidade de manutenção de um espaço direto. Claro, isso envolve prestação de contas, envolve uma série de características distintas, mas ela tem atende esse pessoal, né? Esses espaços que necessitam muito desse amparo. Então, assim, o que eu acho legal, eu acho importante dessas escutas é a sugestão de ideias, de propostas, até mesmo na formação de editais. Eu até fiz uma pergunta ontem para o pessoal, falei, poxa, mas assim, o que vocês acham? Que tem que ser um bloco desse setorial se distingue alguma coisa diferente? Deram uma sugestão relacionada a premiações, a formação de pessoas, a intercâmbio, por exemplo, que é algo que é possível dentro de um cenário de edital de bolsa, por exemplo. Então, é isso que a gente está buscando, sugestões dentro do que se pode colocar na Audiobank. Uma ideia foi colocada, né, até proposta numa reunião do conselho, foi a divisão igualitária do valor para as cadeiras. E cada cadeira atenderia a sua necessidade com aquele valor. Eu acho interessante essa ideia, porque estabelece uma igualdade entre as cadeiras, claro. Mas a minha demanda aqui é maior. O remanejamento pode ser feito igual na Paulo Gustavo. Se sobrar, a gente realoca. É uma questão disso. Mas essa questão foi definida. Não, é uma possibilidade. A possibilidade foi proposta, ainda não existe uma classificação relacionada a isso. Mas vamos ver na próxima reunião de conselho sobre essa situação. Como eu falei, isso não vai alterar nada no resultado final. O remanejamento pode ser feito. É a possibilidade prevista na lei, então isso pode ser feito. É só uma questão de trabalhar com o valor. Tá? Acho que você visualizar um valor é interessante, só para vocês saberem, o que dá para fazer com esse valor? Dá para começar uma coisa aqui. Então, acho que essa é a ideia. E aí, se através disso, priorizar
pontos que vocês acham importantes, através de editais específicos para isso, através de editais, não, acho que focar mais nesse ponto, focar mais nisso, mais na formação, mais na inclusão, enfim, mais na manutenção daquela atividade. E aí, gente, é uma coisa que a gente está abrindo esses processos tal de banco. Eu estou antecipando até umas perguntas que eu acredito que possam vir. A gente está numa fase de apresentar o plano anual de aplicação de recursos. O que seria isso? É uma espécie de plano de ação mais específico, um detalhe do que ele vai fazer. Detalhes específicos, por exemplo, ele vai fazer edital de fomento, edital de premiação, edital de bolsa. Entendeu? Então, a gente apresenta esse plano, ainda não foi aberto pelo MIT, mas a gente já está antecipando para não... como a gente tem tempo, né? E graças a Deus a gente conseguiu fazer um trabalho da Paulo Gustavo aí com uma certa dinâmica e acelerando algumas etapas, a gente conseguiu ganhar um tempo para poder colocar o de Bank 2 aí e já ir trabalhando ela. Então, a gente tem essas reuniões para isso, para se trazer ideias para a gente colocar nesse plano anual. E aí, após essa etapa, entra a etapa de elaboração dos editais. Após a etapa de elaboração, os editais vão à rua e aí se inicia todo aquele processo parecido com a Paulo Gustavo. Eu acho que é isso, velho. Vamos ver as perguntas. Perguntas assim, eu respondo, porque eu acredito que possam ter dúvidas, é uma coisa muito nova, mas eu quero ouvir propostas, ideias, sugestões. Eu acho que isso também é bem construtivo e importante para a gente nessa tarde. Bem? E acho que pode colocar o conselheiro, tem um conselheiro presente? Tem a Aline Vassilina. Mas ainda não sou, né? Não, mas vai entrar no processo. Se quiser uma palavrinha, pode colocar também, mas se mais que alguém quiser. Eu vi aqui que tem uma questão que não tinha na Paulo Gustavo, aquisição de bens. Mas esses bens são definidos? Isso que é... Então. Eu quero saber quais esses tipos de bens. Vamos lá. Entendeu? Tem que especificar. Não, eu falei isso ontem. Não é importante repetir, não. Eu vou ter que repetir isso segunda-feira. Adquirir equipamentos públicos, nesse ponto, isso aí é o que Não, aqui não está equipamentos públicos, está chamando aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural. Aí eu quero saber, essa aquisição de bens, quais são os bens que vão estar ligados a isso? Essas aqui são ações que são feitas pelo próprio poder público. Sim. Então, adquirir equipamentos, adquirir bens, é um ponto que isso adentra dentro da questão da licitação. Determinados valores são dispensados de licitações. Só que, por exemplo, a Audicamp tem uma influência na hora 4, 14 mil. Mas agora a lei nova não é uma lei. E aí, é isso que a gente está Paulo Gustavo. A Paulo Gustavo não tinha influência. Só que na Paulo Gustavo, lembra? Que eu falei algumas vezes. Mas eu falei algumas vezes assim, galera, se você quer comprar um equipamento e aquele equipamento é essencial para o seu projeto, você pode incluir ele no orçamento do seu projeto. Ele tem que ser só essencial ao seu projeto. E aí, após o relatório, a avaliação do relatório, ou aqui no relatório, o bem passa a ser seu. Porque para a continuidade do seu projeto, para a continuidade do seu projeto, você pode, aquele equipamento vai ser essencial para você. Ponto. Isso tem nada até na lei. Isso está estabelecido no 11453, que é o decreto. Que é o decreto da Paulo Gustavo. O 11453 se repete para o de banco. Então, por similaridade, tem similaridade entre as duas leis por conta desse decreto. Por conta das ferramentas que vão ser utilizadas. Por exemplo, todos que participaram do Paulo Gustavo, que foram contemplados em projeto, assinaram um termo de execução do projeto. Ali você tem responsabilidade. Você tem responsabilidade de adquirir direito. Direito de permanência está atrelado também ao projeto, porque o projeto passa a ser seu. O que passa a ser seu inclui equipamento. Então, tudo especificando bem para entender por que equipamento é tratado dessa maneira. Na Audibrank, entra essa questão de adquirir um edital específico para adquirir equipamentos, para adquirir bens. Possa ter, mas aí ele vai passar por várias fases e controles específicos. Por quê? Porque o estado de equipamento entra a questão das licitações, não só das licitações. Licitação é um processo mais complexo, mas entra
ali outras análises que estão atreladas à lei de licitações, à nova lei de licitações, entendeu? Então, por isso que é mais complexo. Só que eu vejo um equipamento que esteja envolto ao seu projeto, ou então, que, como a sugestão dada ontem, em relação à planejação, eles têm espaços que necessitam disso. Tudo que está atrelado a fomento direto, a essas formas de transferência direta, vão ter burocracias. Burocracias essas, prestação de contas, está documentalmente em dia, vários fatores. O que pode ser que facilite isso? Premiações. Mas as premiações são muito baixas, por isso que a gente está fazendo dessa maneira setorial, ou melhor, não estamos fazendo, dessa maneira setorial, para se analisar isso. Então, tem esses aspectos. Adquirir bens aí, ele fala no aspecto público. Mas no aspecto público no sentido de que aí é um chamamento público, a forma que vai ser feita essa contratação ou a compra de bens. Então, isso vai passar por outras análises, por outras leis, porque a Urbank é uma lei ordinária, é uma lei federal, ela não é uma lei complementar com a atual do Estado. Então, outras leis influenciam ela. Então, a gente vai ter que analisar uma série de fatores para se construir. Pode ser, pode. Eu estou passando a complexidade do que é adquirir bens diretamente. Entendeu? E aí existem esses outros caminhos. A inclusão dentro do projeto, daquele equipamento, através de premiações, para não ter encargos, que a premiação é uma doação. E eu estou pensando acho que não, acho que é basicamente isso. E assim, na Paulo Gustavo foi permitido participar, né? Subsídio, premiação. Não, foi premiação e fomento. Não. Na Aldir Blanc a gente pode dar uma olhada no que acontece. A gente também, na Aldir Blanc agora, na Paulo Gustavo não tinha essa exigência. Mas na Aldir Blanc agora a gente está colocando, pedindo para a gente seguir os editais que vão ser modelo vão liberar ainda. Então pode ser essa exigência não. A gente vai dar uma analisada para ver o que eles vão colocar. Eles querem também separando por conta que houve umas problemáticas em outros municípios, porque muitos deixaram de seguir e depois tiveram que fazer uma cobrança ali em cima disso. Tem uma pergunta aí. Tem pergunta ou é? Questão, na verdade. Somente daí. A primeira sugestão que dou é que seja revista a forma como a pontuação lista foi executada. Defendi as cotas e pontuações listas, mas foi feito de uma forma que tornou simplesmente inviável ser premiada sem recorrer aos pontos listas. Isso deixou muitos fazedores de fora, deixando completamente de lado a importância da atividade cultural. Ainda nesse ponto, também deve ter um critério para avaliação de portfólio. Valorizar quem foi ativo nos últimos anos ou tem uma longa trajetória na cidade. O que cada fazedor fez deve ser levado em conta. Gente, a questão da pontuação extra foi um critério de colocar isso pelo próprio MIC. Isso é uma forma de colocar uma ação afirmativa, uma forma de colocar uma inclusão. A gente teve isso está nos nossos dados públicos aí, isso é fácil acesso para todo mundo, para mostrar na do Conselho. Está na aba Paulo Gustavo, né? Tem todos os dados ali que foram coletados relacionados a isso. Então, assim, eu compreendo que isso torna, mas é uma ação afirmativa. Isso é colocar o teu próprio MIC, porque a gente segue. O que ele pode pensar é sugerir um ponto, uma valorização, como ele colocou ali, no portfólio. Pode ser uma ideia, uma sugestão, dentro disso que ele colocou. Mas pontuação extra é uma questão afirmativa. Não tem como a gente pode mudar, diminuir a pontuação, ao invés de 5, se tornar 2, se tornar 1, beleza. Mas aí você vai diminuir a inclusão também, dentro daqueles aspectos que foram colocados no edital. Então, assim, é uma coisa a se conversar. Enfim, é válida a sugestão dele, acho que a colocação dele, ou pessoas que, na época da Paulo Gustavo, me perguntaram sobre isso, mas é uma maneira de inclusão, gente. Então, isso é respeitada também. Pode falar. Eu acredito que se houvesse mais divulgação a respeito de como se dá essa pontuação,
para as pessoas poderem preparar o portfólio adequadamente, seria importante. Mas que tipo de conversa? Por exemplo, se for a pontuação for por produção cultural, explicar... A pontuação está no edital. Mas às vezes fica mal. Não, então, gente, assim... A gente tem que ter gente que está mais chato com ninguém. Exatamente. Muitas pessoas são leigas, Então, que não conseguem nem acessar o telefone. Mas como eu falei, foi um critério estabelecido pelo próprio MIC. Então, assim, obviamente, ali se você for lá, se você se encaixar, inclusive pela própria inscrição, tinha essa opção, se você se encaixar e se você visualizar aquelas opções ali, você marcava e você era contemplado pela pontuação extra, correto? Então, assim, o que eu acho é que se pode funcionar, ou se ter, um auxílio na formação de portfólios, na formação de projetos. Isso a gente vem buscando, pensando para ter essas capacitações. Só que isso também, gente, a gente tem a secretaria de exposição. Muitas pessoas vieram aqui, o Adriano já expliquei, modelos de uma coisa que a gente nem, teoricamente, nem precisava fazer, isso, modelos de portfólios disponibilizados, de inscrição no cadastro. Então, assim, existe essa ajuda. Claro, eu sei que tem pessoas que, às vezes, têm dificuldade de entender, mas, assim, como eu falei, infelizmente, não é infelizmente, né, mas o edital possui burocracias, e até falei ontem, que, às vezes, muita gente está tendo o primeiro contato. E é o primeiro contato. O primeiro contato sempre tem essa dificuldade. Então, assim, agora pensar de como facilitar esse acesso dessas pessoas. A pontuação extra não é algo que a gente fixou. A modulação dela pode auxiliar nessa igualdade que ele está pensando ou está colocando. Mas ainda é aquilo, você vai uma igualdade a que ponto, está entendendo? Mas eu acho que eu entendi a Patrícia. Ela quer saber dos critérios, porque a pontuação extra é uma pontuação extra. E quais foram os critérios de pontuação daquele portfólio? Não ficou claro. Está no edital ainda. Só eu o edital que vocês vão ver, porque existe uma avaliação. Inclusive, no Toninho, a gente fez a avaliação. Mas sim, mas assim, a gente segue um barema. O barema estava mais a questão das pontuações extras. Os critérios. Não, tudo bem, mas os critérios estavam descritos no edital, gente. Tem um tópico disso. Que especificação seria essa? De portfólio mesmo. Então, só tentar desenvolver essa questão, que acho que assim, o edital já foi, agora é para Não, a gente está falando para melhorar isso. Eu não estou criticando a barema. Olha só, como conselheiro, já que você vai assumir, eu acho importante você levar até isso numa forma do conselho, essa busca por uma capacitação no portfólio. É isso que eu ia falar. Assim, porque se for essa dificuldade do grupo do seu setorial, acho importante você tomar essa iniciativa em relação a isso. As três pessoas até utilizar aqui a secretaria para isso. Inclusive, o Trajano fez uma reunião na semana passada, você agendou aqui, e a gente pode até ver depois se disponibilizar alguém para poder explicar isso melhor para as pessoas, através de um curso, algo do tipo. É possível. Só que, assim, como eu falei, é uma visão específica, gente, atendendo o setorial. Se você enxergou essa dificuldade, eu acho interessante trazer isso para uma coisa mais concreta, entendeu? Eu entendo que a pontuação extra não está atrelada somente ao portfólio, está atrelada à pessoa em si que vai estar fazendo a inscrição no projeto. O portfólio é uma pontuação dentro de vários critérios. Está entendendo? O portfólio é um critério, não é o principal critério. Se vocês acham que, mas o portfólio tem que ser o principal critério, aí é outro ponto, está entendendo? O auxílio na elaboração, inclusive, foi disponibilizado algumas cartilhas, algumas orientações lá no início para se construir o portfólio. Eu não me recordo agora em que momento, qual período, mas isso foi oferecido antes das inscrições. Entendeu? Então, assim, mais uma vez, repetindo, eu não estou falando que as pessoas não se leigas ou não compreendem, não estou falando disso. Estou falando que é colocado para a gente como a gente tem que colocar isso para as pessoas, entendeu? A pontuação extra é algo que vem. E eu acredito fortemente que isso vai se repetir no Audiobank, porque é uma coisa que vem sendo falada pelos gestores, propriamente pelo MINC, que é uma maneira de inclusão, uma ação afirmativa, entendeu? Que não fixa vagas, como
as cotas. Entendeu? Tá, mas eu acho assim. Pode? Não, pode ir. Sem gente para vocês falarem. Eu acho que as pessoas, tipo, a Patrícia tem uma casa cultural, então as pessoas acabam indo lá e perguntando, tá, Patrícia, mas qual foi o critério utilizado para essa pontuação? E ela fica sem saber, não sei se foi no portfólio, eu acho que é isso que ela fez. Não, porque a gente não tem como a gente ver quem foi que analisou, Até porque cada pessoa que participou. Então, a gente não sabe qual o critério que a pessoa que avaliou. Então, tem gente que entra e tem gente que não entra. Então, as pessoas ficam querendo saber por que ela não entrou para melhorar isso. Entendeu? E a gente então, não tem para divulgar, Não, divulgar quem analisou. Na verdade, o que elas querem é o seguinte, elas querem que seja divulgado o motivo que levou elas a não passar. Se você entrava lá para acessar o recurso, você via essa pontuação. Não era era bem. Mas aí, se você entrar para você vê ainda teve um erro, ainda teve uma diferença de um parecerista por outro. Mas parece são pessoas, por isso que é uma banca, gente. Olha só, se você for em qualquer lugar, vão ser 2 pessoas analisando uma prova. Por quê? Porque existe uma média. Mas aí eu sei, ele é especialista no artesanato? Não. Por que foi uma... Se os dois são especialistas, e um dá uma nota lá embaixo, o outro dá uma nota Olha lá só, em cima. eu sou advogado, eu posso uma ter um monte de divergência advogado muito aqui. Só grande. que cada um tem uma especialização e um critério para analisar uma Mas situação. a diferença não pode ser muito grande. Poxa, pode, Eline. São 2 pessoas, 2 mentes pensando dentro de uma situação. Eu acho que assim, você tem 2 coisas. Você pode falar, Lucas, eu acho que tem que ter uma terceira avaliação. Beleza, aí é outro ponto. Agora, falar que não pode ter uma diferença, claro que pode. Imensa. Até porque... Mas, Aline, olha só, vamos lá, gente. A gente acabou de ligar o ED para tratar sobre a continuação do convênio, analisar relatórios. E até o professor falou que praticamente muitos foram no Instituto de Arte lá da UERJ, pessoas fazendo mestrado e doutorado, você acha que não tem capacidade para analisar um projeto? Então, assim, por mais que eu concordo que pode ter uma diferenciação. Então, beleza, você coloca mais um. Só que devido à necessidade, o tamanho de gente que acumularem em 3 meses, só conseguiu 2. Faculdade de arte não é Agora, artesanato, Lucas. Deixa eu tudo te bem, falar mas uma eu tô coisa. falando Artesanato exemplo. é uma parte da linguagem artística de artes mas visuais. mas o Inclusive, coordenador... não tem nem Deixa eu só estudo terminar. sobre artesanato, estão começando a fazer O agora. coordenador, Mas ele inclusive, era o coordenador até do trabalhadores, professor Ricardo, ele tinha, eu não lembro se era doutorado. Não tem nem registro de mestre artesão, começou esse Claro, ano. mas era pesquisa atrelada ao artesanato. Sim, porque não tem, estão começando agora, é por isso que eu estou te falando. Então, você acha que ele vai ter uma procura por essa área? Você acha que ele vai buscar analisar essa área com mais critério ainda? Então, Ele tem um interesse nisso? mas vamos lá. Assim, E ele nem analisou, ele é coordenador. eu acho que assim, vai ficar nesse debate e não vai adiantar. Mas acho que a demanda que foi para identificada melhorar é isso. o A demanda artesanato. que foi identificada é o quê? As artesãs precisam de oficinas de elaboração de portfólios, claro. Né? E, além disso, a gente está, junto com a secretaria, analisando os critérios de análise. Isso pode ser analisado. Né? Não, os critérios do edital os critérios vão são vir do link. exatamente. O que eu estou dizendo que a gente vai avaliar os critérios. Eu estou dizendo que esses critérios vão ser disponibilizados para as artesãs antes. Chegou o edital é assim que vai ser analisado. Porque aí elas vão ter tempo de elaborar os portfólios, que às vezes é uma informação que ficou faltando, às vezes é o jeito que fez de uma forma, entendeu? Que ficou faltando algum elemento na análise que está sendo pedido, deu para entender? Está sendo pedido pelo analista e não foi colocado pelo artesão. Eu acho que ficar nesse de braço, a gente não avança. Pelo que eu entendi, Mas só era o fato de não tinha como saber qual era a nota baixa, e diminui a nota. Só que se você, na fase do recurso, para você fazer o recurso, você via sua nota detalhada. Ou seja, se a pessoa ficou informada com a nota, tinha como ver qual critério ela teve na menor pontuação. A Adriana não pontuou isso na época. Sim. Segundo ponto, os editais foram feitos com base nos editais fornecidos pelo MIT, correto?
os editais fornecidos pelo MIT foram fornecidos desde agosto, ou seja, 3 meses antes de encerrar as inscrições. Esse ponto foi destacado em quase todas as reuniões, principalmente as que eu participei, porque eu estava lá e eu falei. Então, assim, os critérios já estavam nos editais. É isso que eu tô falando. É visível. Então, é isso que o Edson falou. Então, assim, beleza. Tem que ter uma pré-divulgação desses critérios para as pessoas se prepararem. Compreendi, dentro... Não sei se eu estou assim, muito longe do que a pessoa está falando, a Patrícia está falando. Não sei se ela está me entendendo. Mas, assim, divulgar os critérios de uma maneira antecipada. Isso, gente, assim, não dá para falar, pô, esses vão ser os critérios. Mas, se você analisar os editais do MIT que eles vão disponibilizar, isso está público, está lá no site, é só abrir. E eu, inclusive, dei uma cópia eu não lembro para quem, mas eu dei para cada um da comissão da Paulo Gustavo. No dia, eu deixei também umas cópias em cima da mesa das reuniões, porque o edital é complexo, é maçante a leitura. Mas tinha os critérios lá. Entendeu? Então, assim, vão estar disponibilizados antes da elaboração dos editais, inclusive, novamente, se analisar isso e passar. Então, assim, é o que eu estou falando. Mais uma vez, os setoriais se atentarem ao que é importante e urgente. Se são estabelecimento dos critérios, análise dos critérios é importante, esse é o caminho. Entendeu? Pode falar. Quem passou no edital, a pontuação também está lá, o que Gente, a gente está entrando na Paulo detalhadamente Gustavo. ou não? Vamos lá. Quem passou em que... Não, na Paulo Gustavo? Em que momento você está falando? Agora, no momento que você quiser acessar? Então, Você só acessa a informação geral, a básica, que é aquela que sai para o pagamento. A gente customizou, tirou essa parte e deixa só o pagamento. Mas na época dos recursos, isso que eu abri, dava para ver cada critério que foi analisado e a nota de cada critério. Porque aí você analisa, não tem como você fazer um recurso com base, mas isso foi orientado. Inclusive, ele tinha uma pessoa que na secretaria fazendo, ajudando nisso. E aí você via qual era o critério que você ficou prejudicado. Vamos dizer assim, e você faria o recurso com base naquilo. Entendeu? Inclusive, se você teve uma nota muito isso já é uma forma de você recorrer. Não. Exatamente. E aí, essa questão dos pareceres, além de eles serem competentes, né, a gente consegue a chancela da universidade, né, nem assim, diria que até dispensa a história dela. A gente também deu mais celeridade ao processo, mais credibilidade, mais confiança das pessoas concorrerem. Por quê? A secretaria, o processo, né? A secretaria deu intermediário, as pessoas se cadastravam e uma instituição independente avaliava os projetos das pessoas. A gente acredita que esse modelo ficou melhor do que a original. Tanto que a gente teve o dobro de inscrições. Pessoas com maior de pode ser aperfeiçoado, pode ser melhorado, tanto a questão da plataforma, quanto na forma com que ela é disponibilizada. Só que a gente tem alguns parâmetros aí que prendem a gente. Questão do formulário. A gente tinha aquele modelo de formulário, pegava o cadastro principal de cultura. A gente ia fazer um Ctrl-C, Ctrl-V no cadastro principal de cultura. Só que aí saiu a resolução número 6, que o Ministério da Cultura, que obrigava a gente a criar novos campos, né, novas capturas de dados das pessoas. E aí a gente teve que fazer isso faltando alguns dias, por exemplo, para a gente lançar o edital. Então, hoje não teve, já tinha lançado, para você ter uma ideia da complexidade que a gente teve na elaboração do formulário. E aí a gente tem que refazer o formulário e ver toda aquela lista de itens lá, porque a gente precisa se adequar àquilo que o Ministério da Cultura nos obrigou a captar de informações. Aí veio mais complexo do que a gente gostaria de fazer, mas isso faz parte do Vamos se atentar ao foco aqui, galera, porque o foco aqui, ó, Paulo Gustavo já passou, não vai voltar mais. Então, a gente precisa pensar na Audiblanc agora. Não é questão de não voltar mais, é questão que a Paulo Gustavo está disponibilizado aqui. Se quiser perguntar, se quiser ver, se quiser analisar. Senão a gente vai ficar Tem todos os dados aqui, inclusive tem a aba da Paulo Gustavo com todas as informações. Inclusive, só matando a pergunta do rapaz ali quanto a Paulo Gustavo, eu não sei se eu não consigo pegar muito bem.
Mas a questão da premiação, e aí, mais uma vez, você falou, Gustavo, e o remanejamento está atrelado à maior parte das inscrições. Isso. Só daí que tem mais perguntas aí. Não é pergunta, não, é só sugestão, já vou anotando. Já. Mas não é melhoria? Só para a pessoa se sentir ali rapidinho. Teve uma antes. Não, é do Marcelo. Gostaria de pedir mais atenção para a arte urbana e para aqueles edificativos. Anotou? Já anotei, começa a pedir edital de residência. Eu queria perguntar se... Deixa eu só a gente terminar as perguntas, porque o pessoal também está participando com perguntas. Escrevo aqui 2 propostas que pensei para os próximos editais de Blanc. A primeira seria uma categoria ou mesmo um edital destinado a residências artísticas. Até agora houveram oficinas, cursos, saraus, etc. Precisamos pensar na formação artística de nossos fazedores. Existe a necessidade de instituições culturais onde promover essa troca entre curadores e artistas através do acompanhamento de processos artísticos, encontros, experimentações e receberem por isso. Aí continua na parte de baixo. Embaixo. Vai. Aí. A segunda proposta é a criação de editais na modalidade de bolsas para aquisição de materiais artísticos. Nossos fazedores precisam de uma estrutura mínima digna para manter suas produções. Então, o fazedor faria uma relação de materiais e equipamentos necessários e posteriormente prestaria conta disso com esse objetivo. Isso tem que ver como é que se pode... A primeira proposta eu acho interessante, eu até falei sobre isso ontem, sobre a questão da formação e uma aula que pode trabalhar com a formação de cursos, de oficinas, fazer um edital dentro dessa perspectiva que ela falou. Ela usou uma outra palavra aí que eu não me recordo, porque está muito difícil ler para mim daqui, mas residência, né? Exatamente, também dentro desse aspecto também que eu acho interessante. E a segunda foi sobre a atividade de equipamentos dentro de uma, pelo que eu entendi, ela é até uma aquisição menor, né? Materiais. Acho que pode ser voltado a uma... Para utilizar na atividade, né? Igual artesanato, linha, tecido, entendeu? As máquinas, a questão da máquina de celular. Se você colocar a máquina do projeto, a máquina vai ser sua. Estou dando um exemplo também, entendeu? Por exemplo, eles estão ali. Eles ficam fora toda hora. Estou concluindo só isso, não estou te dando fora, não. Vai, Patrícia, fala aí. Não, era eu que ia falar. Eu queria perguntar assim, por que em outros municípios da Baixada tem escola de artesanato pública? E aqui inaugurou um negócio aqui de Gramacho. E por que não veio para cá um negócio daquele de artesanato? Isso aí é a menina do artesanato. Porque a gente aprender mais sobre artesanato, a gente tem que ter algo para estudar, algum lugar para estudar. Não tem como eu sair daqui lá para Belfor Roxo. Lá tem uma escola. Seria só falando que eu falei, seria esses editais de residência, de curso de oficina. Teriam editais de curso, oficinas. Então, dentro desse cenário, entendeu? Que eu acabei de explicar sobre isso que ela falou. Para poder facilitar esse aprendizado dentro de núcleos, vamos dizer assim, mais próximos. Dentro de lugares mais próximos onde isso aí reside. Então, dentro disso, entendeu? Editais de oficina, de residência, enfim. Daí em diante. Boa noite para todo mundo. Estou aqui tentando entender ainda como é que funciona as coisas. É a primeira vez que eu estou aqui. Sou amigo do Cris, a gente faz parte do Capa Comics, que é um coletivo de quadrinistas, né, que já foi bem maior, hoje está mais reduzido. E a gente até, a própria Gibiteca que tem ali na biblioteca foi feita por intermédio do nosso grupo. Né? Então, a gente queria saber, assim, se informar para saber como a gente conseguiria incluir histórias em quadrinhos nesse edital, né, para a gente poder fazer oficinas, né, e também
fazer umas, assim, no edital que a gente fez, foi qual? Acho que foi do SESC, foi do SESC, não sei, não lembro. A gente conseguiu fazer uma oficina, né? Nós fizemos uma oficina ali na biblioteca, e dessa oficina nós fizemos uma história em quadrinhos, né? Um impresso com as histórias dos alunos, né? E no Castelinho do Flamengo também, né? A gente chegou a fazer a mesma coisa. No caso, ele falou do valor. Qual seria esse valor? Do teto, valor? É um teto para todo mundo ou são vários tetos para cada área? Duas questões. Calma aí. Editais, A inclusão dos quadrinhos, né, dessa arte visual, acho que possivelmente, olha, por exemplo, a gente teve um edital de publicação de livros, se eu não me engano. Quadrinhos também? Então, a gente colocou tudo junto. Pode ter feito dentro desse sentido. Analisar, assim, como foi feito o edital, o valor do edital pode ser suficiente, pode ser também um ponto de partida. E aí, dentro daí, ser incluído também essa elaboração de revistas, por exemplo, de revistas procurando sobre isso. A pessoa que me falou sobre revista falou que o valor era baixo. É uma situação de se analisar. Mas eu acho que revista também se inclui na arte visual. Não, poderia ser oficina, porque ele Quadrinhos. Não, quadrinhos sim. Deve ser o edital de oficina. Eu acho que, na verdade, os dois. Eu acho que para a publicação e para bacana se a pessoa que vai fazer uma oficina de quadrinhos, né? Uma oficina de artesanato, qualquer coisa que ela, no final, ela ter ali o produto dela para ela poder mostrar, para ela poder chegar em casa e falar, poxa, olha aquilo que eu fiz na oficina e tal. E quando nós tivemos essa experiência de fazer a oficina e você ter ali uma revista, uma revista pequena, com poucas páginas, com a história publicada, né? Mas, então, assim, a gente viu que isso causa assim, um efeito muito bacana. As pessoas, e muitos alunos que a gente teve nessa oficina, depois começaram a querer produzir seus próprios quadrinhos. Entendeu? Não, entendi. Não deixa de ser uma fomentação do estilo. É possivelmente cabível, entendeu? Só ver, é o que eu estou falando, até iniciei falando sobre isso, a necessidade, porque como é o que vai se permanecer, o que é urgente hoje dentro desse cenário, entendeu? Lucas, eu acho que primeiro a gente precisa aqui publicar o nosso trabalho, entendeu? Não, acho que primeiro a gente precisa aqui comentar um pouco para ter novas pessoas fazendo isso, ver o que atende melhor a necessidade de vocês. Eu não lembro quem é o conselheiro, quem é o próximo conselheiro de arte visual. Mais alto. O Alan mais alto. Não, o próximo? O Alan o Alan agora está no artesanato e na próxima gestão ele vai estar no arte visual. Então, até trazer também o conselheiro para dentro disso, para estabelecer uma comunicação e ver qual é a urgência primária ali, entendeu? Qual é o que vocês buscam assim, de início para uns editais de contrato de trabalho. A importância do setorial, né? Que o setorial vai estar ali organizado direitinho para ver qual é a necessidade. O setorial do artesanato vai estar organizado e ver qual é a necessidade dos artesãos. Eu já vou deixar até uma sugestão. Eu acho que a gente tem um fórum. A gente precisa pegar um fórum e unir os artesãos do município e fazer a gente com um fórum com eles para a gente construir essas propostas. Sim, sim. O ideal é que tem fórum do artesanato do município. A galera até cedeu essa sala aqui para a galera aqui. Só tem que avisar com antecedência e marcar na agenda para ver se tem. Exatamente isso. Buscar porque assim, beleza, pessoas de fora, a própria secretaria pode contribuir? Pode, mas eu acho que as pessoas que vivenciam aquela atividade são as melhores para determinar o que pode ser utilizado ou não, entendeu? Então, acho que isso é mais ou menos o que você está colocando. Buscar conselheiro ali, tá? Eu acho que ele está ouvindo também, né, o Alan? O Alan está. Então, depois ele, quando ali, trazer o pessoal ali para ter reuniões, terem conversas e estabelecer essas metas iniciais. Pode falar. Então, quando eu falei em cursos, eu falei um curso técnico, uma faculdade, uma coisa
Top. Eu não falei oficina, não penso que oficina a gente faz aqui no SESC, gente. Não, Oficina olha só, entendeu? deixa Então, eu assim, entender. eu queria entender por que lá tem. Porque a gente tendo um curso técnico, a gente talvez teria como participar melhor de um edital, porque a gente aprendeu mais coisas a respeito disso ou não? Isso é muito Entendeu? legal. Aí, Por exemplo, um curso técnico para aprender o quê? Artesanato em si? tem um ou- curso técnico de artesanato no Belfort Roxo, é isso que eu estava falando. Não é confete, eu acho que fica na Fundec. São acho que 2 A anos. gente tem a FUDEC aqui no município de Caxias. Mas não tem curso de Não, artesanato. pode ser uma proposta para levar para eles. Entendeu? Não. Eu acho que Não, eu para deixar claro que era a respeito disso que eu estava falando, entendeu? Não, Talvez sim, o mas- assunto não seja para falar hoje, mas Exatamente, é porque a gente Pode está falar em visualizando questão, antes pode falar em do... questão de bolsa, pode Desculpa, ser uma mas pode ser uma bolsa para o cara estudar, fazer uma faculdade, escolher a instituição, igual foi Existe a possibilidade de se fazer bolsas, se fazer um edital de bolsas, inclusive isso tinha na Paulistado, só que como a maior parte da verba era para audiovisual, só teve no audiovisual. Mas ali a gente era dividido em 3 categorias: curso livre, técnico, como você está colocando, e pós-graduação, com valores assim para cada nível. Você pode fazer isso dentro da área de artesanato. Agora, assim, até sugeriram ontem aqui um intercâmbio. Também é possível você fazer um edital de bolsas e aí, da parte que chega no máximo ali depois, colocar também a possibilidade de ter um intercâmbio. A pessoa ir para outro lugar, para outra região, aprender uma técnica diferente, por exemplo. aí você entraria no audiovisual, né? Não, esquece isso. Isso teve no audiovisual na Paulo Gustavo, entendeu? Teve lá porque a gente só a maior parte do valor é no audiovisual. Mas o que eu estou falando é que pode ser colocado aqui também agora. Mas é o que eu falei, gente. É atender a necessidade. Porque como são 5 anos, a princípio, no início agora, não seria o ideal. Talvez para o ano que vem, talvez para o terceiro ano. É o que eu falei ontem. Estabelecer metas nos setoriais para ver. Primeiro, vamos pensar que na formação, no início de cursos, de oficinas. Segundo, na publicação, ou melhor, É o escoamento mesmo dos materiais. Eu acho que a maior dificuldade hoje do artesão no município é onde ele expõe e vende os produtos deles. Eu acho que essa questão de feira, pessoal, quando pensa em artesanato, só pensa em feira. O artesanato é mais do que isso. E feira deprecia nossos produtos. O tempo, a gente fica depreciando nossos produtos. A gente quer feira porque é o que tem hoje para fazer essa venda dos nossos produtos. Mas eu acho que a gente precisa de algo mais, entendeu? Um espaço, uma loja colaborativa. É o que está um ano, eu não consigo ler o nome da pessoa, é Mamute? É o Alan. É o Alan. Então, eu acho que o Alan seria até importante como conselheiro de artes visuais, ele buscar integrar o setorial dele. E assim, quanto a Paulo Gustavo, já falei. Já não acabou, gente, mas é um outro momento. Ele, como conselheiro, tem reunião do conselho para me perguntar isso, para colocar isso. Não agora numa reunião específica da Audiblanc. Erros e acertos acontecem em qualquer edital, ainda mais num edital que a gente teve tanta celeridade, que a gente fez um edital em 3 meses. Só que o remanejamento não foi um erro. Existe um critério, existe dentro do edital um tópico específico para o remanejamento. Então é simples, é só dar uma olhadinha lá para ver por que não foi para aquilo que ele queria ou foi para outro lugar. Tá entendendo? Isso, o MIT já falou que vai colocar estabelecer esses critérios novamente. Então, assim, dúvida quanto a Paulo Gustavo, não tem problema nenhum responder. Só que no momento eu acho que a gente mistura muitos assuntos, foge um pouco do foco. Por exemplo, os focos aqui são o quê? As oficinas e a necessidade que vocês estão passando. Entendeu? Necessidade no sentido de... O artesão falou, como artesão, gostaria de poder ter um lugar bem localizado e estruturado para trabalhar dignamente. Por exemplo, seria um espaço. É isso aí, é um espaço. É um espaço coberto, um espaço que a gente vai trazer mais condições
Então, a gente subsídio é a manutenção do espaço, por não é a exemplo. realidade, né? Na realidade, gente, acho que é ter melhorias para o artesão ter mais condições do artesão trabalhar. E que não tem. Não tem isso. Pois é, não tem. É porque assim, eu acho muito surreal o artesão não tem lugar para ir ao banheiro, não tem lugar para beber uma água, não tem lugar para se alimentar. A gente fica assim, você acaba indo por muita gente por questões de necessidade, né? Porque tem gente que só não tem de sua casa, e aí você acaba indo, né? Porque você quer buscar junto um lugar melhor. Eu acho muito um absurdo de Caxias, e nós somos fazedores de cultura. Quando o artesão está numa praça, numa esquina, em algum lugar, a gente está divulgando a nossa cidade. Nossa cidade não é só carnaval, não é só Grande Rio. Entendeu? Então, eu acho muito desrespeitoso com os artesãos. Entendeu? O fato da gente estar... Tipo, a gente foi trabalhar aqui, choveu, do tempo, não poderia ter uma lona ali, ter uma estrutura ali. Aí acaba que o trabalho que a equipe fez de colocar um espaço bonito, alinhado e tal, aí começou, joga a lona azul, joga a lona não sei o quê, joga a lona não sei o quê. Aí, bicho, vocês acostumam a gente aquilo ali, o quê? Entendeu? Como nós estamos fazendo. Encheu ali em cima. Exatamente, isso é um aspecto urbano. Assim, nesse outro ponto, o espaço é um espaço público. Então, por exemplo, para vocês estarem ali, existe um detalhamento. Então, assim, existe ausência, por exemplo. Eu sei que a senhora está falando, existe ali, está cedendo espaço público para uma situação. Então, a senhora não precisa recolher certos impostos para estar ali. Né? Então, assim, eu não estou falando que a ausência de estrutura justifica isso. Eu só estou falando que ele também é um espaço que, teoricamente, não é só para essa determinada situação. Né? Então, assim, isso que a senhora está falando é uma questão urbana. Ter uma coisa mais bem pensada, vamos dizer assim, um banheiro que faça acesso, um banheiro público, algo do tipo, tá vendo? O que a senhora está falando, que eu acho interessante, é essa questão até da manutenção de ter um espaço, e aí eu até acho que ele falou em relação a ter essa conversa com a necessidade, para ter um espaço. Talvez, então, até um pouco que não, perdão, esqueci o nome do site. Ele falou, só que ela falou mais no sentido de curso, né? Mais capacitação. Mas uma espécie é um de polo, espaço com isso, com entendeu? escoamento, Então, que eu digo é de exposição, venda capacitação, oficina. Vai ter oficina aqui, vai estar ali vendendo. Né? Assim, Sim, não é como só assim? venda. Como o artesanato ele figura até em 2 conselhos, teoricamente, eu acho que até é mais propício a isso, entendeu? Ali no calçadão, tem uma área ali que ela é coberta. Não, é. Tem ali no calçadão tem uma parte da lei fora. Vocês já pensaram? Não, aqui na próxima é passar de pedestre. Aqui na próxima é passar de pedestre. Então, assim, gente, eu sei que talvez isso aí pode, por exemplo, Na verdade, a Fundec ela possui 2 cursos básicos de artesanato, um de bijuteria e outro de biscuit. A Fundec, ela montou 2 cursos de bijuteria há 90 dias e um de biscuit há 60 dias. Em 2 unidades. As unidades que são... Eu já fiz aquele gramático. Então, ela tem 2 cursos de artesanato. Então, quer dizer que ela não tem, ela tem. Ela tem curso de artesanato. Não, porque eu não tinha. A FETEC teve sim, no LAC, teve sim, 2 anos no LAC. Teve 2 anos no LAC. Não, técnico não. Técnico ela tem só a FETEC, técnico com esse FETEC bem. Ela tem só em Irajá, ela tem em Madureira, ela tem Campos de Goitacazes, e ela tem em Volta Redonda, o curso técnico de artesanato. FETEC é Estado. FETEC é Estado, e Belfort Roxo não existe mais. Não, Fundec é municipal. É municipal. A Fundec é municipal, a FETEC é estadual. Eu sei porque eu já trabalhei nas 2 instituições. Lá em Belfort Roxo tem um curso técnico de
Não, artesanato não. A oficina ela já foi São 2 suprimida. anos. Não, ela foi suprimida. Ela tem Mas Porto da Casa, tem Volta Redonda, está em Madureira. Ah, então acabou, porque até ano passado Não, ela não está mais lá, não. E ela veio para o Bilac, ficou 2 anos no Bilac. Eu acho assim, que a gente tem que... E a FATEC, isso é uma escola Tá. estadual. Eu tenho esse portfólio que eu trabalhei muitos anos na FATEC. Eu tenho esse A material. gente vai ter outro escuta para... Não, você falou o curso técnico, que eu tinha que não tem mais lá em Belfort Roxo. Eu quero reunir o grupo no fórum para a gente trazer as propostas As expostas. últimas turmas, não tem mais. As últimas turmas, Porque eu acho que no momento É Estado. focar mais no dinheiro. É, Focar em bolsa para o artesão. O artesão precisa comprar material para poder ter retorno financeiro, para ele poder fazer a peça dele. Então, a gente tem que focar nessa questão. Então, a ideia seria o edital para compra de material, compra de... Não, mas ela quer saber o valor que vai ter, entendeu? Como que eu vou falar? Primeiro, eu preciso saber o Deixa eu valor. só te passar um... Cara, eu também não posso jogar uma proposta sem saber o que vai vir de dinheiro. Não, mas então, esse é um ponto. Então, Você pode fazer... eu trabalho com artesanato sustentável. Não adianta você me dar um montante de dinheiro para eu ir ali comprar um material na loja, porque muito material meu vem da sustentabilidade. Eu pago, mas eu pago o catador, eu gasto tempo lá para limpar, para higienizar, para tudo mais. Então, tudo isso é dinheiro. Isso que eu tô falando. Entendeu? Então, talvez seja isso que as pessoas não estão entendendo muito bem, porque a gente não tem como, eu não tenho como prestar conta. Você então prefere premiação? É isso? Então, Premiação. Não, subsídio é outra coisa. É. Subsídio é outra coisa. É para manutenção do É, para espaço. aquisição de bens, serviços, Subsídio. Os artesãos recebiam um valor e faziam uma contrapartida. No caso, foi um vídeo de alguma coisa que ele produziu. Mas daí não mas foi aí é um subsídio. projeto. Não, Foi nos editais. nos editais. Sim. Eu acho que Eu subsídio é para essa manutenção do espaço. forma funciona. E dá Então, seria pra um edital de premiação. E poder A primeiro momento, premiação. Premiação, edital de premiação. Olha só, gente, tem um detalhe. O subsídio tem prestação de contas. Então, por exemplo, tem coisas que você não consegue nota fiscal. E aí, como é que você vai prestar conta? Pois é. Então, eu acho... Os artesãos, eles vão para um lugar comprar e eles não vão se atentar em ter que Exatamente. nota fiscal no Então, nome eu dele, acho- não sei o quê. Vai achar que qualquer nota fiscal serve, né? Vai ter um problema muito sério. Não. Então, por isso que eu estou falando, passando para o setorial. O setorial apontar o que é mais importante e é o que eu falei para ele, né? Ele me perguntou, vão ter outras reuniões? Então, o conselheiro tem essa responsabilidade de se reunir com o setorial, buscar e coletar as propostas e ali o consenso do que é mais urgente e trazer para a gente. E aí, após isso, a gente pode marcar, por exemplo, eu vou me reunir semana que vem 2 vezes, na outra mais uma vez, e aí a gente pode sentar? Perfeitamente possível. Isso aqui é o pontapé para as pessoas entenderem a participação de uma maneira organizada. A importância de participar, né, da construção de um edital que favoreça de uma forma justa. Exatamente. Visualizar, tipo assim, poxa, eu tenho que buscar aqui atender uma necessidade, atender o que ali se mostra mais necessário. Então, eu acho que isso é Eu não sou cadeira de artes visuais, mas uma coisa que eu acho interessante é de se ter uma mostra de arte, ter um edital para que o artista tenha um prazo, ele comprar um material, produzir, ele expor aquilo. Isso faz com que movimente a cultura dentro das artes plásticas aqui no município. Está precisando muito disso. Por A gente exemplo, tem a biblioteca que pode ser feito isso. Tem, de repente, outro Tem, na tem. faculdade, que fazer, amostras. A gente teve edital. ter o valor para ele poder comprar material, produzir e fazer a mostra de A arte. gente teve esse tipo de edital no audiovisual, na Paulo Gustavo, de amostra, de festival, e teve esses editais. O que acontece? Eu acho super válido isso, acho até interessante para pessoas que queiram ter, até nesse princípio, um festival pode atender uma gama ali diferente, um formato diferente. O apoio da Secretaria de Cultura com relação a isso. Que- Dos que- espaços onde vai ser feito,
né, de ter de repente, uma curadoria para poder ter. O que eu não entendi? Disponibilizar o espaço, porque aí Não, não não, é mas- Sinalizar os espaços e ajudar a ter uma curadoria dessa mostra, porque isso ajuda ele crescer o portfólio dele, que é uma necessidade dos artistas, dos artesãos, é crescer o portfólio, valorizar esse trabalho deles, porque não adianta, vou fazer um videozinho e vou postar. Tá, mas e aí? Entendeu? Tem que ter algo mais, algo que realmente valorize mais a Mas assim, essa questão da amostra, por exemplo, a praça aqui é uma coisa de fácil acesso. É só vocês fazerem solicitação. Você sempre falei, eu acho que o lugar de artista é na praça. Eu acho que as feiras funcionam e todos os artistas poderem. A biblioteca também é um espaço público, é uma questão de solicitação, da agenda para poder apresentar lá. Claro, a indicação disso no edital, beleza. Eu acho que pode ser interessante. Até falando do teatro, mas acho que o teatro se insere em outras formas de apresentação. Mas a biblioteca, por exemplo, é um local que pode ser feito isso. E, inclusive, tem essas apresentações lá, entendeu? Então, assim, é inserido, sabe? A questão é aonde aplicar o dinheiro do World Bank dentro disso. Sabe, tá entendendo? Para ter essa estrutura. Porque eu acho que não adianta ter um espaço para não ter estrutura. Então, é o que a senhora falou aqui. A estrutura é a base. Então, se a estrutura é a base, pô, vamos focar na estrutura. Entendeu? Alguém quer dar um pouco de Alguém lá, não dá para falar, não. Eu fiz algo escrito. Não, só por escrito. Avisa aí, né? Só vai até ali, até o Matheus Rodrigues. Só que ela falou que era um depois dela. Não, mas a gente não pode habilitar o Não, áudio. mas aí ela tem que escrever depois. Amanhã. Pede para ele escrever. Já coloquei. Já coloquei já. Tem mais coisa. O negócio aqui agora. Volta lá, chat. Paula Sanches. Nem sabe. Eu posso ler aqui. Pode ler. Não, você falou que ler. Eu falei que eu quero ler, não. Eu tô lendo que eu tô anotando. Vamos lá. Rosângela Nunes, eu gostaria de dar um depoimento importante sobre o assunto. Fui formada pela UFPI, pela doutora Saori Quirido. Tive grandes aulas com ela, né? E tive uma honra de ter bastante conhecimento abundante, mano. Do relato dela. Né? É bom. Peço que eu depois relato sem relato. Vai vir de novo no Mute, depois. O depoimento é sobre a doutora Paula Dejano. Ela me ligou do vice. Isso é. Ai, gente, que sua, Sério, eu excluí essa pessoa. E esse daqui? Ana Paula Pereira. Vamos excluir a Ana Paula Pereira. Isso. Ai, gente, que pouco Só seria. perde tempo. Excluir a Ana Paula Pereira aqui. Não, mas tem gente que perde seu tempo com isso. Ana Paula Pereira. Eu acho que está entrando nos feitos aí, eu acho que tem até uma outra ali também que cara. Como entrou uns vídeos, Reinaldo, você mandando. conseguiu? Ô, Reinaldo, o vídeo para bloqueado, né? Bloqueado. Tirei, pessoa. Tirou? Tirei. Ó, essa Rosângela Nunes aí também eu acho que é. Eu também estou achando. Essa pastora aí também é. Aqui, ó. Pastora. Nick. Nicole Linares também. Nicole Linares é suspeita. Essa Nicole também, sabe? Pelo amor de Deus, tira essa Nicole. Gente, eu vou te falar. Permite mais entrar, não. Permite mais entrar. Que é em todo o Brasil.
Mais de 100 pessoas não tratam isso. É uma estágio, é mais fácil. Você pega aqui uma estágio. Sim, gente. Achar o link para fazer isso. A pessoa acha o link para fazer isso. É porque alguém distribui para alguém. Mas é fechado. Esse tipo de pessoa está dentro do Ah, gente. Isso. mas é alguém. Ele não é aberto para todas as áreas. Isso ali é Outra pessoa pode pegar. o nosso nível. É só não pode querer. Já tirei, já tirou. Por que ela tá com a mão levantada ali? Já tirou, cara. Essa anterior. Essa aí é- Essa aqui é outra coisa. Não, Essa aqui do lado, do lado. Ah, não. Aí tira isso aí, pô. Tá falando de. Esse aqui é Maria Conceição. Não, deixa. Não deixa agora não. Segura um pouco, eles vão ficar entrando e saindo. Agora, Cheguei o texto. Gente, vamos procurar fazer. Nós estamos aqui, mas tem hora. Não é para ficar aqui a noite inteira, para a gente ficar aqui. O Alan, a última coisa foi do Alan aqui, ó. Os espaços públicos no município devem estar disponíveis para os artistas locais. Uma boa forma de dar esse acesso é incentivar a realização de projetos. Que isso, gente? Perguntas e respostas. Onde está isso aí? Onde é isso que está? O pessoal está sem limite. Sem limite. Certo. Faz o seguinte, encerra a chamada. Pede desculpa ao pessoal, fala que vai encerrar a chamada, porque senão daqui a pouco vão. E vai acontecer isso sempre, tá? Porque reunião. É Alguém distribui o link para alguém e acabou. Não aconteceu na primeira, não. Naquela, não, mas aquela primeira. Com a Joyce. Que teve o primeiro. Bloquearam, estavam fechando o microfone da Joyce. Pelo amor de Deus. Eu acho que tem que ter mais coisas voltadas ao artesanato. Absurdo. Anônimo. Na cidade. Muito caro. Olha, o senhor perde tempo, meu. 6h30 da noite para fazer isso. Pô. Não tem como ser de fora que o link está disponível no grupo fechado. Não, mas ele, por exemplo, não pode ser de dentro do clube, mostrar para a pessoa que está de fora. Exatamente, alguém que é participante do grupo. Que você Não, participante do grupo que está fazendo isso. Exatamente. Passando para a pessoa que não deve estar passando. Não existe um grupo de confiança. É grupo, por isso que o nome é grupo, não é confiança. Confiança é quando é eu só. Olha lá, ó, o judeu ali. Mas é por isso que o povo se confia. Começou o judeu. De novo. Por isso que o povo O se judeu, confia. de novo. Nada sai do círculo. Isso é um quadrado, é nem um círculo. Ah, mas essa ideia dele continuar não se falou. Acho que o passo é esse. É bloqueio. Não tem como de primeira reunião eu dar uma proposta e de repente não Depois você vai começar do zero. Mas assim, não é isso que eu tô falando. Tipo,